Olá, professor Ari. Boa tarde. Me chamo Tiago Barbosa. Estou fazendo dupla com o aluno Leandro de Albuquerque. E o contexto do banco de dados que a gente resolveu modelar é o de monitoramento de queimadas no estado do Tocantins. Então, é basicamente um sistema que ele vai fazer o registro de monitoramento, o registro de queimadas que ocorrem em regiões e municípios aí no estado do Tocantins. Assim ficou o nosso modelo de entidade de relacionamento. Ficou basicamente desse jeito. A gente tem aqui uma entidade chamada regiões imediatas. Essa parte de regiões imediatas a gente usou uma divisão usada pelo IBGE. Então, regiões imediatas aqui foi dividida em 11 regiões, né, geograficamente. Temos aqui atributos clima, nome região, bioma e ID da região, chave primária, serial, sendo que o nome região a gente colocou como único. Então, um nome região ele só pode se pertencer a uma só entidade, a um só registro. Aí temos aqui uma relação de chave estrangeira, que uma região imediata ela abriga municípios, né? Uma região abriga N municípios. A próxima entidade municípios, temos aqui atributo população, a área do município em quilômetros quadrados, o nome do município e de município a chave primária. Para essa parte aqui, atributo de área quilômetros quadrados, a gente colocou uma restrição de check, que a área em quilômetros quadrados deve ser maior do que zero, né? Porque só faz sentido áreas positivas. Passando aqui, temos municípios que em um município pode ocorrer N focos de queimadas. Então, mais uma relação aqui, chave estrangeira, chegando aqui na tabela focos de queimadas, onde temos os atributos longitude, latitude, data e hora, ID queimada, que é a primary key, e potência radioativa. E nesse caso aqui, falta só a relação entre focos de queimada e satélites, né? Os satélites, que são os registros ali do foco de queimada. Só que aqui como é uma relação N por M, ou seja, um foco de queimada pode ocorrer pode ser registrado por vários satélites, e um satélite pode registrar vários focos de queimada, a gente tem que criar aqui essa tabela intermediária, que é uma chave composta que guarda o ID queimada e o ID satélite. O ID satélite aqui é a chave primária. E por fim temos a tabela satélite, que tem aqui como atributos ID satélite e o nome. Esse ficou aqui sendo a nossa modelagem. Bom dia, professor. Bom dia, Tiago. Estamos aqui para mostrar como é que funciona a interface do nosso banco de dados. Ela foi feita em Django, padrãozinho aqui. Tem aqui os HTMLs feitos com Bootstrap. Cada tabela vai ter 3 HTMLs dentro, né? O confirm delete, caso você vá deletar alguma coisa, o formulário de criação e a listagem para você listar as informações. Essas tabelas elas funcionam como classe, e essas classes foram selecionadas aqui dentro do Models, né? Então, por exemplo, a gente tem uma classe município, essa classe município ela vai ter que, tipo, nome município vai ter um tamanho máximo de 50 e precisa ser único. Área em quilômetro quadrado, aí um decimal de no máximo 6 dígitos e com 2 casas, entende? Então, todas essas informações elas precisam ser puxadas para dentro do Django e trabalhadas aqui dentro para que o Python consiga entender. Aqui a gente tem as views, que já é mais SQL puro mesmo. Geralmente o pessoal faz isso aqui em ORM, mas como o professor pediu para fazer em SQL cru, eu fiz. Aqui está o sistema de autenticação, que eu vou mostrar em ação já já. Ele pede aqui o username e o password. Ó. Essa conta que eu já tinha criado, eu criei ela utilizando o comando do Python mesmo, né, de create super user, mas está aqui, ó, funcionando. E isso é importante por quê? Porque algumas informações só são, algumas não, todas na verdade, né? Elas só estão disponíveis quando o usuário está logado. Então, por exemplo, aqui, a partir do momento que ele está logado, ó, ele consegue pegar aqui o dashboard, e no dashboard ele vai utilizar o cursor para pegar, ó, select count from queimadas app, foco queimadas, select count from queimadas app, município. O que, que ele está fazendo aqui? Ó? Foco queimada, município, região, satélite. Ele está criando isso aqui, ó, total de focos, município, região, satélite. Só vai ter acesso a essas informações quem tiver logado. Só que para facilitar a vida do professor, eu optei por colocar todos aqueles comandos que foram especificados no PDF da prova num documento separado aqui para ficar mais fácil da gente localizar ele sem o professor ter que abrir aqui e ficar navegando pelo código. O meu plano inicial era a gente passar e mostrar de um por um.
Só que se eu fizer isso, e eu tentei, o vídeo fica com 20 minutos. Então eu vou só mostrar funcionando e vou upar esse documento junto lá no GitHub, né? Vou dar o push. E aí, caso o professor sinta necessidade de olhar mais a fundo alguma coisa, ele pode abrir lá e olhar. Todas essas informações estão aqui nas queries, né? Então, por exemplo, ó, se eu for pegar aqui, ó, essa aqui que é bem específica, municípios entre 100 e 500 km² e nome começando com S. Se eu vim aqui, ó aqui, ó, between like, definir aqui a função get municípios área nome. Por quê? Porque ele vai fazer essa comparação, né? Ele conecta com o cursor, faz um select de nome município, área quilômetros quadrados, de queimadas é município, onde, where, a área de quilômetros quadrados esteja entre 100 e 500. E o nome do município começa com S, like S. E aí ele vai fazer essa pesquisa bem específica para colocar isso aqui. Tem de vários aqui, ó, select, from, order by, where, que a gente já mostrou, né? Where in. Tem tudo que foi selecionado, tudo que foi solicitado lá naquele PDF tá aqui, ó. Average, mean, max, sum, count, tá tudo aqui. Vou mostrar funcionando agora pra gente ver que tá tudo certo. Ó. Satélites, eu vou adicionar um satélite qualquer. Vou botar aqui que eu tô com uma mão só, fica difícil, né? Eu tô segurando o microfone com o outro. Teste, país de origem, eu vou botar Madagascar aqui. Órbita terrestre baixa. Vocês verem aqui que tá funcionando, ó. Eu posso inclusive excluir se eu quiser e funciona perfeitamente, beleza? Vou até testar aqui, ó. Satélites. Eu vou adicionar mais um aqui. Vou botar exclua país de origem. Esse aqui vai ser do Brasil. Eu vou botar aquele da órbita terrestre média. Ó. Se eu for excluir, ele vai funcionar perfeitamente. Tá vendo? Quando a gente adiciona, ele já puxa aqui, ó, satélites únicos. Esse aqui foi uma query que eu coloquei para mostrar que a gente consegue pegar uma lista de informações e pegar só uma interação de cada informação, né? Para não ter, por exemplo, se eu adicionar 3 testes, ele colocar 3 testes diferentes nos satélites, né? E aqui os satélites ordenados, eles vão estar ordenados por país aqui. Vamos criar uma região aqui, e só especificando, ó, municípios que também são nome de região, municípios que não são nome de região, e tá, esse aqui não vai ter a ver com a região, né? Mas ó, vou criar uma região aqui qualquer, vou botar aqui Cerrado, e eu vou botar o nome dessa região de Palmas, ok? Para facilitar a nossa vida. Palmas. Eu vou botar aqui que o clima é tropical semiúmido, que é o clima aqui de Palmas mesmo. Ó. Tá aqui adicionado perfeitamente. E agora eu vou adicionar um município, e preste atenção nisso aqui. Municípios entre 100 km² que precisam começar com S, né? Eu vou colocar na região de Palmas isso aqui. Lembrando que como região, a gente está falando das regiões intermediárias do estado do Tocantins. Eu acho que o Thiago mostrou, mas por via das dúvidas eu vou mostrar também, ó. Que são as regiões de Palmas, Araguaína e Gurupi, tá? A gente tem essas 3 regiões, elas subdividem o estado em 3 setores, né? Então eu vou inventar uma cidade qualquer aqui, eu vou botar a cidade de Silveira, e vou colocar que ela tem 500 km², a população pouco importa aqui, vou botar qualquer coisa, beleza? Vou botar assim só para evitar algum problema em função da quantidade de caracteres, e vou botar aqui que está na região de Palmas. Ó, ela vai aparecer aqui, tá vendo? Silveira, 500 km². Por quê? Porque está dentro das especificações dessa query aqui. Municípios que não são nome de região, Silveira. Tá vendo? Então a gente já começa a ver as queries funcionando. Aí municípios que também são nome de região. Aí eu coloquei região Palmas aqui, né? Ou botei só Palmas? Ótimo, eu botei Palmas, perfeitamente. Então se eu vim aqui e botar que tem um município chamado Palmas, vou botar que ele tem uma área, vou botar maior para ver que ele não aparece lá, ó. População, mais uma vez, pouco importa, vai ser na região de Palmas, ó. Tá aqui adicionado, Palmas. Quando eu for lá, ó, ele tá aqui, ó, municípios que também são nome de região, Palmas, porque Palmas é tanto município quanto uma região, e ele já não aparece aqui, ó, porque ele já não tá entre 100 e 500 km² e não começa com S, tá vendo? Vamos adicionar um foco aqui de queimada, para mostrar funcionando, ó. Vou adicionar, teve um foco hoje, o horário tanto faz, vou botar 10h35, é a hora que está agora mesmo. Vou botar que foi em Palmas, a latitude, que mais é difícil. A latitude e a longitude pouco me importa, vou botar um número qualquer, e a potência radioativa também pouco importa aqui nessa para apresentação. Salvar, está adicionado. Ó. A gente já tem aqui ó, a média de população, menor área, maior área, etc., que é uma estatística geral dos municípios. Eu fiz isso aqui para a gente pegar a média, máxima, mínima, etc. Total de municípios 2. Últimos focos registrados, ó, a gente tem aqui o último foco, e aqui eu fiz 2 gráficozinhos, né, pra gente ver como é que tá funcionando, focos por região. Eu vou adicionar outra região aqui pra gente ver, ó, vai ser Cerrado também. O nome da região vai ser Araguaína, vou botar região Araguaína, vou botar só Araguaína mesmo, né, pra manter o padrão.
E o clima é a mesma coisa, tropical semi-úmido. Salvar. E aí eu vou adicionar aqui outro foco. Esse foco vai ser em... É que daí eu vou precisar adicionar outro município, um que esteja na região de Araguaína. Eu vou botar Araguaína no nome da cidade também. A área em quilômetros quadrados eu vou botar aqui 400. População pouco importa. ID da região vai ser em Araguaína. Ó, tá aqui, adicionado, funcionando normal. Agora eu vou adicionar outro foco. Esse foco eu vou colocar que ele foi no mês passado. Mês passado, dia 14 do mês passado. Vou botar que foi às 15h45, município de Araguaína, a latitude e a longitude, mais uma vez, não importa, vou botar um número aleatório aqui também, salvar. Quando a gente descer lá, ó, ele tem aqui uma queimada, um foco em Araguaína e um foco em Palmas. E aqui a gente tem foco nos últimos 7 dias, ele vai fazer uma lista dos focos nos últimos 7 para colocar naquele gráfico. Então, se eu adicionar outro aqui, ó, eu vou colocar que teve um ontem foi 31, né? Só para complicar a coisa aqui, ó. 31 de maio, pronto. Eu vou colocar que foi às 14h30. Vai ser em Araguaína também esse aqui, ó. Longitude, potencial radioativo. Foi no teste, salvar, ó. Agora quando a gente voltar lá, ó, Araguaína cresceu e aqui a gente tem outro foco de queimado, ó, fazendo a tabelinha de diferença dos dias. Bom, como vocês podem ver, está tudo funcionando. Aqui estão todos os comandos que foram utilizados. Ó, aqui só um exemplo na manipulação de datas, o extract, a gente fez o extract de year, year, month, day, de focos queimados, que foi justamente para fazer essa questão aqui, ó, do focos registrados. Tá tudo funcionando, tudo dentro do que foi pedido. Mais uma vez falando, eu vou colocar tudo dentro tudo dentro do GitHub, caso o professor queira olhar, esse documento aqui vai estar lá também. E é isso. Espero que tenham ficado de acordo. Muito obrigado e até o próximo trabalho, pessoal.